Olá, você que nos assiste. Estamos em mais um episódio do Mamiga Cast e é uma honra, um prazer enorme estar aqui com todos vocês, trazendo mais um tema para esse podcast que está aqui, né? Está acontecendo graças ao projeto Construindo Campeões. Dentro do projeto Construindo Campeões, nós tivemos várias palestras relacionadas ao empreendedorismo, à gestão, a comportamento de entrevista de emprego. Nós tivemos vários cursos e palestras direcionadas ao mercado de trabalho para o público jovem aqui de João Pessoa. E dentre essas palestras, nós tivemos a palestra da Rafaela Santos, que ela é administradora, e ela falou um pouquinho para a gente da diferença entre auxiliar de escritório e auxiliar administrativo. Essa palestra ela foi realizada através de projeto, como eu falei aqui, um projeto Construindo Campeões. E hoje trouxe para o podcast a nossa convidada, a Rafaela. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui falando um pouco do que foi tratado nessa palestra, não é isso? Muito obrigada, viu, por ter vindo. Obrigada, Carla. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui nesse momento para falar sobre essas duas funções muito essenciais dentro de uma empresa. Pronto, perfeito. Rafaela, você é formada em administração, não é isso? Isso. E tem um conhecimento, tem um conhecimento na área. E assim, a gente sabe que hoje em dia o mercado de trabalho ele é muito amplo, muito extenso, e a gente tem várias funções que, como essas duas, são muito presentes em cada empresa, né? É muito difícil, acredito que seja impossível uma empresa não ter um sistema administrativo, ter uma pessoa responsável pela administração. Até chegar no nível da Rafaela, que é formada, graduada, muitos jovens que se interessam pela área já procuram sendo auxiliares, não é isso? Mas aí existe uma diferença, né, entre auxiliar de escritório e auxiliar administrativo. Mas antes de falar dessa diferença, eu vou pedir para a Rafaela falar um pouquinho do trabalho do auxiliar de escritório. Você que gosta de trabalhar com esse tipo de atender as pessoas, de lidar com documentos, explica, Rafa, como é esse trabalho de auxiliar de escritório. Certo. O auxiliar de escritório ele exerce funções mais simples, né, da rotina de uma empresa. Ele prepara, ele digita, ele arquiva, ele atende o cliente, ele vai à base mais básica, vamos dizer assim, da empresa. A questão de telefone, né? Atender Isso, telefone, atendimento de recado. telefone, recados, ele é o mais básico mesmo. Perfeito. E, bem, isso aí são tarefas rotineiras, né? Geralmente, empresas que trabalham com esse tipo de atendimento que têm escritórios e aí precisa sempre de um auxiliar, de uma secretária. Sim. Não é isso? Sim. E a função do auxiliar administrativo já é um pouquinho mais elaborada, não é isso? Exatamente. O auxiliar administrativo ele vai além do auxiliar de escritório, né? Uhum. Ele já trabalha com controle de planilhas, ele já formula relatórios, ele já está mais perto da gestão e ele também exerce uma função de suporte aos outros setores da empresa. No caso, seria a elaboração de relatórios, Sim, né? Isso, apoio ao setor financeiro, RH. Sim, sim. No caso, Rafa, a questão do auxiliar administrativo, ele precisa de algum curso antes ou qualquer jovem que goste de entrar aí no mercado de trabalho consegue aprender a tarefa no dia a dia? Carla, tem até um tabu que a gente ouve falar que qualquer um faz, mas isso não é verdade, né? Uhum. Para que a gente consiga ser um bom profissional no setor administrativo, a gente tem que procurar perfeições, a gente tem que procurar se aperfeiçoar. Como? Com cursos rápidos da área administrativa, procurar um curso básico de informática, que é muito importante nessa área, com o pacote Office, né, que mexe muito com Word, Excel, PowerPoint. Então, assim, procurar se aperfeiçoar nessas áreas. Você falou uma coisa muito importante agora, Rafaela, porque o computador está presente em tudo, né? Acesso à internet. Então,
às vezes você que nos assiste, você jovem que nos assiste, você é bom no celular, né? Às vezes o jovem, ele gosta muito, ele sabe mexer muito no celular, mas tem muitos que têm essa carência, não é isso? Como é que você, qual a dica, ou o que você tem a falar a respeito disso? Por que que hoje em dia os jovens não se interessam tanto a aprender a mexer no computador e coisas básicas, né? A gente vai precisar de um profissional para ficar numa recepção, para ficar num escritório, para atender, e não sabe nem o básico de informática. Eu acho que é porque a IA, eu vou dizer logo assim, a IA ela está quebrando muito essa rotina de procurar ser um pouco manual nas coisas, né? Sim, O setor entendi. administrativo ele tem muito nessa parte de manual, porém ele também tem essa parte tecnológica. Então, assim, quando o jovem ele quer seguir na carreira administrativa, ele tem que procurar perfeições, tipo como procurar exercer a função procurando estudos, respeitando os processos, respeitando o tempo dele. E assim ele vai conseguir quebrar esse tabu da internet. Da internet. E aí é isso, procurar cursos, procurar se qualificar. Inclusive, a Associação Sim. Mão Amiga tem realizado cursos Sim. também de operador para computador. A gente já trouxe também aqui que a associação tem cursos de marketing digital também, mas tudo isso para quê? Para que você venha se preparar, se capacitar para o mercado de trabalho e, claro, aprender o básico da informática seria o quê, Rafaela? O quê? Word? Isso, o pacote Office é o Pacote essencial Office. no setor administrativo, né? Que é o Word, o O Excel. Excel. É aprender Excel de verdade, porque a gente consegue praticamente 80% do setor administrativo mexe com o Excel. Com Excel. E Isso. otimiza muito o tempo Sim. mexendo em sabendo fazer questão também de conexão, né? Internet, Sim. e-mail, mandar e-mail, escrever um e-mail da forma correta. O meio corporativo, bem informado, ter uma comunicação bem clara é essencial na administração. Com certeza. Bem, eu vou pedir agora, Rafa, para você fazer uma comparação, né? Uma comparação e qual a importância tanto do auxiliar de escritório como do auxiliar administrativo. Bom, muitos pensam que os dois são a mesma coisa, mas não são. São funções que têm muitas diferenças, né? Como eu falei no início, o auxiliar de escritório ele tem um certo limite do que um auxiliar administrativo, né? O auxiliar de escritório ele pode chegar a ser também um auxiliar administrativo, se ele procurar estudos, se ele procurar aperfeiçoar naquilo que ele está fazendo. Uhum. Então, como também um auxiliar administrativo, ele pode avançar, ele pode chegar a ser um analista, um supervisor, até mesmo um gestor. Se ele procurar uma área superior, né, um nível superior, Sim. ele pode chegar numa gestão. Então, os dois são essenciais para uma empresa, porque imagina aí uma empresa sem um setor administrativo, para administrar todos os outros setores. Não que os outros setores não tenham sua importância, tem, cada um tem a sua importância. Mas se não tiver um administrativo bem estruturado, bem organizado, que principalmente acho que uma das principais funções da administração é a organização, uma empresa não funciona. Porque o setor administrativo é o coração de uma empresa. Então, se não está bem o administrativo, o resto da empresa não vai estar bem. Verdade. Então, são duas funções essenciais numa empresa. Com certeza. Às vezes a gente... porque é um auxiliar e tal, mas tem suas importâncias, tanto quanto o gestor, quanto o coordenador. Sim. E esse auxílio é essencial para o andamento das coisas, para que as coisas funcionem dentro da empresa. Eles são a base da empresa. Sem eles, nada funciona. Nada funciona, concordo. E, bem, já tomando um pouco, seria a minha próxima pergunta, mas acho que a gente já até conversou aqui, já até respondeu a importância, né? Porque a importância de se ter um auxiliar de escritório, a importância de você se capacitar, aí vem a questão, né? Procurar cursos online, procurar, na oportunidade do trabalho, ficar ali perto, né, das pessoas que estão ali gerindo para poder aprender coisas novas, porque muita coisa é na prática que se aprende e aí assim a pessoa consegue desenvolver e fazer um excelente trabalho. E respeitar, novamente falando, respeitar os processos. Cada um tem o seu processo. Então, se você quer chegar lá longe, lá na frente, você tem que saber caminhar de forma certa. Perfeito. Bem, Rafa, eu acho que
basicamente foi sobre isso, né? O tema da palestra, que foi dado do Construindo Campeões para os jovens que estavam ali presentes. Muitos deles têm mais a ver empreendedora, está fazendo cursos para poder empreender. Outros realmente querem entrar no mercado de trabalho, têm interesse nessa área da forma administrativa, que também é muito bom. É uma área que, como eu falei aqui no início, não existe uma boa empresa sem ter um setor administrativo de qualidade. É o que sustenta, como você falou, é o que dá essa organização dentro da empresa. Então, eu vou só perguntar uma coisa. Rafaela, teve algum assunto que a gente não tratou até o momento que você queira acrescentar, alguma coisa, alguma dica que você tenha para falar para a gente? Eu acho que eu tenho 2 mitos, né? Que muitos costumam dizer, que o administrativo é só papel. Não, não é só papel. O administrativo, ele envolve processos, sistemas e muita organização. Então, muitos pensam que vou escrever aqui e aqui fica. Não, não vai muito além disso. Você tem que ter disciplina, você tem que ter responsabilidade, porque você vai mexer com dados esses que são muito secretos e que não podem ser vazados, não pode segundos ficarem sabendo. Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade com muita coisa. Às vezes, se você for... isso que eu ia falar. Se você vai para o lado financeiro, ter cuidado com a questão de valores. Exatamente. E o outro mito é dizer que não tem crescimento nessa área. Isso é pura mentira, né? A administração, ela é uma área que tem, sim, muito crescimento, tem muita ascensão na carreira. Então, se hoje você começa como auxiliar de escritório, amanhã você pode chegar a ser um gestor, caso você procure chegar lá. Tudo certo, então. Muito obrigada por esse bate-papo. Foi bem curtinho, mas deu para a gente tirar bastante dúvidas aí e tirar, como você falou, tirar alguns mitos, né, da profissão. Eu acredito que sim, uma profissão que nunca vai deixar de estar em alta. Agora, claro que há essa necessidade do preparo, né? Não pode... E como você bem falou no meio ali da entrevista sobre a inteligência artificial. Ela é uma boa ferramenta, mas se for bem usada, se for bem... Então, assim, ela pode ajudar a corrigir um texto, ela pode ajudar você a ter uma ideia de um texto mais aprimorado para uma situação diferenciada, mas não se pode apegar, né, e ficar preso à IA, ao uso da inteligência artificial para tudo. Tem que se ter essa noção. Você tem que entender do que se trata aquele contexto ali do que você está fazendo, e dali você pedir o recurso, você usar o recurso, na verdade, da inteligência artificial para aprimorar aquilo que você já está fazendo, mas não ficar dependendo. Porque teve até uma situação que eu fiquei sabendo através de um colega de trabalho que foi passada a atividade para uma pessoa fazer e ela simplesmente copiou o texto que mandaram para ela e colou na IA, no ChatGPT, e o ChatGPT mudou o contexto do texto. E aí, da mesma forma que ela pegou e já disparou, mandou para outra pessoa, e não era aquele contexto, era para ela ter lido o que eu tenho que ser feito aqui, né? Ler, entender o que era aquilo ali. Tudo bem usar o ChatGPT para aperfeiçoa, deixa esse texto com mais cara de um e-mail corporativo. Faça corrija os meus erros gramaticais. Tudo bem, joia. Mas não ter ficado atenta à mudança, porque ele vai entender o que ele quer. E às vezes não é o que você precisa naquele momento. Mas é ter esse cuidado, né, Rafael? E é isso. Suas considerações finais para a gente poder encerrar o nosso bate-papo. Fica à vontade. Né, por esse bate-papo, tirar um pouquinho dos mitos que a administração carrega até hoje, que não é bem assim, mas foi muito bacana esse bate-papo da gente. Pronto, perfeito. Gente, muito obrigada por ter assistido mais um episódio. A gente está aqui fazendo materiais, conteúdos muito bacanas, enriquecedores para o conhecimento, assim, principalmente para mim que estou aqui debatendo com os convidados, também tenho aprendido bastante e que esse aprendizado também possa estar chegando até você aí na sua casa, onde você estiver, o horário que você estiver nos assistindo. Foi, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pela sua atenção. Segue lá o nosso Instagram, Ama Oficial PB e Ama Filial Bahia, para você ficar por dentro de todas as atividades
da associação. A gente tem muita coisa. 2025 está encerrando, mas tem muita coisa legal para 2026. Ainda esse ano tem muita coisa para acontecer, claro, mas tem muitos projetos bacanas relacionados também à educação, relacionado ao preparo dos jovens para o mercado de trabalho, também para o ano que vem. Então, se você estiver acompanhando a gente, vai ficar por dentro de tudo, vai poder participar junto com a gente, tá certo? Muito obrigada, tenham todos um bom dia, tarde, noite e tchau, tchau, até mais.